Shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então a nossa aula número 16. Estamos chegando na 16ª ramificação da lei de Avodah Zará. E como nós já vimos desde a ramificação número 14ª, começamos a ver sobre as proibições relativas às práticas conhecidas como feitiçaria, ou também chamadas no mundo moderno como ocultismo. Então, estamos hoje diante de mais uma ramificação, é a ramificação de presságios, sinais, agouros. Praticamente é o seguinte, é as pessoas determinarem sorte ou azar a partir de acontecimentos momentâneos ou sobre ocorrências diárias das quais a pessoa ela dá um certo poder para aquilo, né? Ela maximiza aquilo, vamos dizer assim. Ela coloca aquilo demais, né? Ela eleva aquilo demais, faz daquilo um grande poder. Então, quando a pessoa faz isso, qual é o perigo? Ela está destinando aquela influência como o dono do seu destino, como dono desse destino. E isso acaba sendo o quê? Uma substituição do Criador. A pessoa pega a ocorrência, o presságio, e coloca no lugar do Criador. Isso se torna, é claro, uma prática proibida por conta disso. Então, vamos estar vendo direitinho sobre isso. Bem, como nós seguimos nas outras ramificações passadas, né, nós podemos ver nas outras ramificações passadas, dizendo, essa ramificação, ela vai seguir também a mesma referência. Como eu falei para vocês, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, ele vai catalogar várias práticas proibidas ali, né, numa sequência. Vai falar sobre Ov, vai falar sobre ídolo, vai falar sobre, por exemplo, necromancia, vai falar sobre adivinhação, sobre astrologia, e vai falar ali sobre a proibição também de presságios. A proibição de presságios. E aí, está escrito o seguinte, a tradução está seguinte dessa forma. Não se achará entre vós um que interprete presságios. Ou seja, é isso que está lá em Devarim, capítulo 18, versículo 10. Aqui nós aprendemos que somos também proibidos de presságio, já que, como nós vimos nas outras aulas, tudo que segue a respeito das proibições de feitiçaria vale tanto para judeus quanto para não-judeus, ou seja, toda a humanidade é proibida. E presságio se enquadra dentro dessa ordem. Listada, então, pelo Dr. Moshe Weiner, o autor do Código Divino, no livro Sheva Mitzvot Hashem, as 7 leis do Altíssimo, na ramificação, ele listou na Alahá número 25, capítulo 1, Alahá número 25, onde ele proibiu, onde ele traz todas as proibições a respeito das práticas de costumes idólatras e feitiçarias. O Urema Mifano, no livro Asara Mamarot, que é o rabino Urema, Urema é um acróstico, né? Urema, na verdade, significa que ele é o rabino, né? Assaria de Fano. O rabino Assaria de Fano, que viveu entre, como eu disse para vocês, 1600 e pouco, até 1680, e ele compôs um livro chamado Asara Mamarot. Asara Mamarot significa os 10 discursos, e lá tem um capítulo que chama Mamar Hadim, ou seja, Mamar é discurso, Hadim é justiça, são os discursos sobre a justiça. E lá nesse discurso sobre justiça, ele catalogou as ramificações a respeito das 7 leis universais também, e deixando claro que a prática de presságios é proibido tanto para judeus quanto para não-judeus. Anteriormente, lá no século X, né? Lá no século X, ano 1000 e pouco, você tinha também lá o Hofni Hagaon, que foi um brilhante rabino, né, que viveu no Egito. Ele compôs um documento chamado de Cairo Genizar. Cairo é o local onde ele vivia, a sinagoga do Cairo, né? E Genizar significa que é na porta.
na porta. Esse Genizá era um documento que foi achado, que ele ficava fixado na porta dessa sinagoga a respeito das leis dos não-judeus que frequentavam aquela sinagoga, no Cairo, lá no Cairo, inclusive, que eram chamados também de os prosélitos da porta, os prosélitos da porta, ou seja, aqueles que são entre as nações, mas eles são chamados da porta porque eles estão junto com os judeus, mas não se converteram. Esse é o seguinte sentido que o Hofmann Haraon ele trouxe. Então, ele também listou essa ramificação lá, a proibição de presságios. Mas listado mesmo, eu trago como base do Moshe Weiner mesmo, que é o Rabino Chabad, proeminente da nossa época, que um grande rabino, inclusive, autor do Código Divino de vários trabalhos importantes. Então, a listagem principal é do Moshe Weiner. Vamos, então, agora ver um pouquinho sobre isso dentro do ensinamento. Bem, vamos lá, gente. O que acontece? Acontece na sua vida, cotidianamente, alguns acontecimentos, não é verdade? O galo canta, por exemplo. O galo canta, ele canta uma vez, ele canta duas vezes, ele canta 3 vezes, 4 vezes. Aí, de vez em quando o galo canta meia-noite, alguém acha que tem um problema nisso. O galo cantou meia-noite. Para que o galo foi cantar meia-noite? O galo cantou meia-noite. Quando o galo cantou meia-noite, fulano passou mal. Quando o galo cantou meia-noite, foi quando minha vizinha faleceu. Quando o galo cantou meia-noite, isso aconteceu. A pessoa já coloca aquilo na cabeça. Então, e aí? E se for a coruja? Pior ainda. E se for a coruja? A coruja vai para debaixo da janela da pessoa e começa lá a cantar. Debaixo da janela. Falei, para quê? Para que a coruja vai cantar agora debaixo da janela? Não é coisa boa que está vindo aí. Né? Aí, de repente, você está passando, é sexta-feira 13, calendário gregoriano. Né? Sexta-feira 13, aí, de repente, você vê um gato preto. Pronto, acabou o dia. De repente, você vai passar, tem uma escada, e aí você vai passar, você desvia para não passar debaixo da escada. Né? E por aí vai. Achou um trevo de 4 folhas. Achou um trevo de 4 folhas? Ótimo, perfeito. Agora, com certeza, você vai ficar bilionário. Então, vai dar tudo certo. Um trevo de 4 folhas. Né? Falou alguma coisa, eu escutei uma coisa negativa, vai lá e bate na mesa, bate na madeira, né? Bate na madeira. Tá comendo, de repente, tá almoçando, de repente, a pessoa, a colher cai no chão. Caiu a colher, vai chegar uma mulher. Com certeza uma mulher vai chegar. Caiu o garfo, vai chegar um homem. Com certeza vai chegar um homem. Né? Ou seja, o que é isso? Isso são presságios. É isso daí que é presságio. Presságios, agudo. A pessoa determinar qualquer forma de ação do seu destino de acordo com esses acontecimentos cotidianos que ocorrem. Como outras práticas da feitiçaria, entendeu? Não vou dizer que realmente não tem esse poder, tá? Mas a Torá, ela adverte o seguinte, você não se baseie nisso. Por quê? A partir do momento que você se basear dentro de algo cotidiano, você está supervalorizando aquilo e colocando como dono do seu destino, logo você está substituindo o Criador e colocando aquilo no lugar do Criador. Isso é o quê? Idolatria. Então, nós aprendemos aqui a não determinar as nossas ações com base nos sinais de sorte ou azar, como aqueles que acreditam que ter um gato preto cruzando o caminho ou quebrar acidentalmente um espelho são presságios de má sorte. Ou que um certo número da sorte favorece a compra de um determinado produto. Esta, então, é uma forma de adivinhação relacionada ao conceito da feitiçaria. Então, nós devemos evitar todas essas formas. O Sefer Hilul 249, ele vai explicar para nós, aqui em capítulo 18, versículo 10, e vai explicar da seguinte forma, olha, não será encontrado em você, ou seja, entre vocês, um adivinho, e os sábios disseram no Sefer Devarim Shoftim, na Parashá Shoftim, que um adivinho, como aquele que diz, o meu pão caiu da minha boca, né? A vara caiu da minha mão. Uma cobra passou à minha direita.
Uma raposa passou à minha esquerda, e ele se abstém de algum ato por causa disso. Então, o Sifra Kedoshim, capítulo 6, lá no cima, número 2, né, eles disseram, ou seja, os sábios disseram, não adivinharás como aqueles que adivinham com doninhas, pássaros, estrelas, o que é semelhante a eles. Até aqui, são as palavras do Sifra, e como o que dizem as massas tolas entre os idólatras, desde que ele voltou do caminho em que estava andando, um veado passou na frente dele, um alce. Um corvo gritando passou sobre a sua cabeça. Ou se ele viu uma coisa X no início do dia, ele não terá lucro hoje, ou qualquer outro evento ruim virá sobre ele. Então, o Sifra Devarim, o Sifra Devarim, que foi a fonte, você vê que o 249 trouxe aqui, ele quer dizer, olha, nós não podemos basear as nossas ações. Você evitar em algum lugar, ou você determinar que você vai em algum lugar, ou determinar uma escolha sua, uma decisão, de acordo com esses eventos, os eventos cotidianos que acontecem, e que algumas pessoas, por mais comum que seja, elas acabam se baseando dentro desses eventos como algo que fosse um prenúncio, um prenúncio de um destino dela. É isso. Então, é esse o cuidado que nós devemos ter, para não dar super influência ou super poder a esses acontecimentos cotidianos. Vamos ver agora uma outra fonte sobre isso. O Rambam no Mishneh Torah Sefer Hamadá, Avodat de Kohavim 11, Alahá número 16, nós vimos ontem sobre isso. Vamos ver de novo. Qual é o remédio? O mesmo remédio que funciona contra qualquer prática de feitiçaria, o Rambam traz aqui de novo, né? Ele fala, olha, os mestres da sabedoria, aquele de conhecimento perfeito, sabe com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria, mas sim vazio e vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses caminhos, assuntos vazios, ela aconselhou, tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Então, daqui nós aprendemos, olha, a pessoa, quando ela acredita em Deus, quando ela entende que o destino dela pertence somente a Deus, quando ela entende que o Criador, ele é o dono do passado, do presente, do futuro, quando ela entende que o Criador é onisciente, ou seja, o que é onisciente? Deus sabe de todas as coisas. Quando ela entende que Deus sabe de todas as coisas, ela entende também que tudo o que vem, vem de Deus. E se aquilo que vem de Deus é bom, ela não precisa ter medo. Ela não precisa ter medo do futuro. Ela não precisa ter medo daquilo que vai acontecer. E ela entende também que ela não pode colocar a sua convicção, a sua fé, a sua vida, né, e suas próprias decisões em acontecimentos cotidianos, que são acontecimentos aleatórios que acontecem com tudo na criação, né? Na verdade, tudo acontece, sim, a gente não pode acabar baseando-se nesses caminhos. Esses caminhos são chamados também pela Torá, muitas vezes, os caminhos de idolatria, que são costumes. São costumes que vieram da própria idolatria. Por exemplo, o Brasil, ele é um país multicultural. No Brasil, nós temos aí várias culturas vivendo junto. E Baruch Hashem por isso também. Porque isso também permite que nós possamos viver junto aqui. Se fosse de uma monocultural, né, nós teríamos problemas por aqui também. Já temos, sim, né, sem ser monocultural. No entanto, nós podemos viver por aí. Então, dentro desse país, você vai encontrar cultura árabe, você vai encontrar uma cultura africana, uma cultura judaica, a cultura islâmica, a cultura de diversos países, diversas pessoas, cultura italiana também. Minha família, por exemplo, ela veio da Itália. Então, eu fui criado dentro de vários tipos de, digamos assim, de ritos, de formas, né? Que não fazia muito sentido à luz do monoteísmo hoje. Só que a gente vai
fazendo o quê? Vamos cancelando aquilo que está de errado. E vamos só nos apegando ao verdadeiro e uno monoteísmo. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Sobre isso, então, sempre tendo fé e convicção plena no Criador. Aqui o Talmud Bavli, Tratado de Sanhedrin, Maser de Sanhedrin, Tratado de Sanhedrin, página 59b até a página 60a, final da página 59b, início da página 60a, onde começa a discutir. Página 59b, ela está discutindo sobre as proibições de idolatria para as nações, para os Beninu, entendeu? Então, lá você vai ter tem vários posicionamentos de vários rabinos, e aí chegam a conclusão sobre feitiçaria. Conclusão sobre feitiçaria que eles chegam é o seguinte: eles são sábios, né? A gente fala eles em respeito, tá? Os sábios chegaram a essa conclusão é o seguinte: não permitirás que viva uma bruxa, Êxodo 22:17, está escrito no seguinte versículo: quem se deitar com o animal será morto, Êxodo 22:18. É derivado daqui que qualquer um que está incluído na proibição de quem se deitar com um animal, incluindo os Beninoa, está incluído no comando de você não deve permitir que viva uma bruxa. Então, a partir daqui, nós aprendemos que feitiçaria e bruxaria é uma proibição universal. Uma proibição universal que nós não devemos nos aproximar. E dentro dessas práticas da feitiçaria e da bruxaria, existem vários tipos de ramos, né? Ou seja, existem vários tipos de bruxaria e feitiçaria. E, então, isso significa que todos esses ramos da bruxaria e da feitiçaria são proibidos, incluindo presságios, agouros, e se basear nessas coisas para poder tomar algum tipo de decisão. Bem, então aqui eu selecionei alguns exemplos para vocês. Dentro desses exemplos, podem existir milhões de coisas de outros exemplos, sim, claro. Daqui é um modelo apenas, e você pode servir como norte para você identificar, saber identificar o que é presságio e o que não é. Vamos lá. Primeiro temos aqui, não se sentir guiado pelo espírito ou tomar decisões com base em tais sentimentos. Geralmente, protestantismo, pentecostal e neopentecostal tem muito disso daqui. Ser guiada pelo Espírito. A pessoa acha que o Espírito tal me mandou dizer para você que você hoje não pode viajar. Ou que você vai viajar. Isso daí é o quê? Isso daí vem da onde? Vem de presságio. É utilizado no candomblé? Na Umbanda? Na Quimbanda? No Voodoo também. E é utilizado na comunidade cristã, né? Então, aqui outro exemplo: não mudar os planos de alguém para o futuro com base no aparecimento de cometas, eclipses do Sol, da Lua. Então, a pessoa acha, olha, cometa apareceu, não é bom tomar uma decisão. Não é bom tomar uma decisão quando vai ter um eclipse. Aí a gente está se baseando no acontecimento, e não estamos baseando no Criador. Então, tem que ter esse cuidado, tá bom? A gente não pode substituir. É claro, talvez por ter um eclipse fique tudo escuro, na verdade, né? Durante algum momento, aquele momento ali, não tem como você tomar uma decisão se você não tiver luz, lâmpada, alguma coisa assim. Obviamente, mas não significa que você tem que se basear no acontecimento. Não pensar que ouvir uma coruja cantar seja ruim. A pessoa coloca uma fé naquilo. Ela colocou fé no canto da coruja. Por isso que ela acreditou. Não pensar que acreditar que o galo cante 3 vezes seja um mau sinal. Não pensar que uma colher cair da sua mão significa que um homem está chegando. Não pensar que passar debaixo de uma escada representa um problema. Pode representar um problema no sentido material, não no sentido espiritual. Sentido material pode. Por exemplo, se você passar debaixo de uma escada de uma obra, corre o risco de cair um tijolo na sua cabeça. Está tendo uma obra ali, não é verdade? Então, não é bom por isso. Não é porque te represente um perigo espiritual. Tá? Não é porque te representa um mau agouro, tá? Ou algo assim. Não, mas pode ser um problema. Evitar passar debaixo de escadas
de obras, é claro que tem que ser evitado. Mas não porque passar debaixo da escada seja um perigo espiritual. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós devemos nos basear única e suficientemente no nosso Criador, aprendendo que Deus faz todas as coisas e crendo que Deus é totalmente absoluto em tudo aquilo que Ele faz. Essa é a diferença da Torá e do judaísmo das sete leis universais para todo outro tipo de conhecimento que vocês vão conhecer por aí, ou sabem por aí. Né? Quando você vê, por exemplo, o cristianismo, eles alegam o seguinte, que Deus, ele é Deus, mas tem um inimigo. Isso daí, então o Deus deles não é criador nem soberano. Você tem um inimigo. Aí você aprende, de repente, em outras crenças, que Deus criou o mundo, mas entregou a criação aos seres humanos. Né? Existe essa forma de acreditar. No entanto, não é correto. Então, nós, no judaísmo, na Torá, pautado nas 7 leis universais, acreditamos apenas que Deus é o Criador e conduz a sua criação a todo instante e a qualquer instante. Deus está no governo sempre. Deus sempre está governando. E se algo acontece na nossa vida é porque Deus quis. Deus fez. Temos, é claro, escolhas, né, na nossa vida. Temos escolher entre o bem e o mal, sim, naquela parte presente. Naquele momento nós temos essa escolha. Decidir ali no dia a dia. Né? É isso que a Torá fala, por exemplo. Escolhem para vocês a vida, né, o bem e a vida, ou o mal e a morte. Ou seja, você toma uma escolha no presente momento, no momento presente. Mas esse é o único momento que nós temos aquela escolha, no presente momento. Nós chamamos isso de Iriat Shammai. Iriat Shammai, ou seja, temor aos céus. Temor a Deus. O temor a Deus que nos afasta de tomarmos escolhas erradas na nossa vida. Então, esse tipo de escolha aí realmente existe. Mas, ainda assim, tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer e tudo o que aconteceu na nossa vida é praticamente Deus governando em todos os momentos. Em todos os momentos. A partir do momento que eu digo, olha, aconteceu alguma coisa que fugiu do governo de Deus, eu estou blasfemando contra Deus. Porque eu estou dizendo que esse Criador que a Torá fala, que é onisciente, não é tão onisciente assim. Esse é o perigo. Então é importante acreditarmos em Deus e confiarmos nele de todos os nossos desejos, nossa vontade, e querendo que realmente nossa vida seja totalmente governada por ele. Qual a melhor forma de você colocar sua vida para ser governada por Hashem? Como que um rei governa o seu país? Hoje não tem muito rei por aí, né? Parece que tem uns 17 principados hoje. Então, tem ali Liechtenstein, né? Tem ali a Holanda, tem alguns lugares ainda no mundo que tem reinado. Tem a Inglaterra, que é um semi-reinado, não é bem um reinado. Mas vamos ver como que os reis eles governavam seus países, estabelecendo decretos, decretando leis, regendo, governando as condições ali da vida dos seus habitantes, correto? Assim é Hashem. A partir do momento que você coloca a sua vida inteiramente ao serviço dele, você quer servir ele, você quer viver para poder reconhecer ele em todos os momentos da sua vida. E você cumpre os seus mandamentos, quando você está cumprindo os seus mandamentos no seu dia a dia, você está sendo totalmente governado pelo seu Criador. Então, a melhor forma é isso, cumprir os mandamentos. Quando você faz isso, você está fazendo o que Abraão ensinou, que Deus é o Deus do céu e o Deus da terra. Não somente o Deus do céu, como alguns idólatras acreditavam na época dele, mas o Deus do céu e também o Deus da terra, que governa aqui. Então, agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver pergunta, pode levantar a mão.
Ok, então. Ninguém tem pergunta? Todos entenderam? Eu entendi. Ok, gente. Perfeito, mulher. Ok, perfeito. Gente, eu vou passar para vocês hoje a atividade número